Sem mais delongas, eu quero chamar o Thiago aqui, que vai levar a palavra nessa noite. Vamos aplaudir Jesus? Por aí. Graça e paz, Lagoinha. Quem está com frio aí? Está com frio não? Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou casado com a irmã Tamires. Nós estamos liderando um ministério de jovens aqui da igreja, um ministério de louvor. Deus tem feito coisas maravilhosas e grandiosas, e eu estou feliz com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, amém? Está vendo a minha voz? Estou perdendo a voz, mas eu creio que vai dar tudo certo, amém? Quando o pastor Du me convidou para pregar nessa noite, eu comecei a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E veio uma palavra no meu coração. Na verdade tinha duas palavras e tinha dois temas. Aí Deus pegou e colocou no meu coração. Se alguém pode jogar aqui, por favor, no telão. A palavra de Deus: para viver a promessa, você precisa passar pelo processo. Essa palavra é muito forte, porque eu me identifico muito com essa palavra. Estou vivendo essa palavra na minha vida. E quando eu vi que Deus falou comigo, para viver a promessa, você precisa passar pelo processo, vem uma história na cabeça de um jovem na Bíblia. Creio que muitos já leram a palavra, creio que muitos já... Se alguém conseguir soltar, por favor, uma musiquinha de fundo, por favor. Se alguém lembra, ou talvez conhece a história de um jovem, eu quero ler com vocês aqui, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Amém. Aqui diz a palavra de Deus: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Então aqui fala: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Deus tornou em bem. Nesta noite, como eu falei, tinha um jovem que poderia desistir da caminhada. Tinha um jovem que ele foi traído pelo próprio irmãos. Tinha um jovem que ele foi vendido como escravo pela própria família. Foi acusado injustamente, foi preso e foi esquecido, irmãos. Esse jovem, ele tinha tudo para se desanimar. Mas há uma coisa aqui: ele nunca abandonou Deus. Mesmo no meio da tempestade, no meio do que ele estava vivendo, ele nunca deixou Deus. Ele nunca deixou e nunca abandonou a Deus. Esse jovem se chama José. Mas tem uma pergunta aqui: se Deus tinha uma promessa para José, uma grande promessa grande para José, por que Deus permitiu o sofrimento na vida dele? Se Deus tinha aquela promessa, por que Deus permitiu ele passar por um processo doloroso, um processo difícil? Porque existe uma verdade na palavra de Deus, irmãos. Toda promessa passa por um processo antes de chegar ao propósito. Toda promessa tem que passar por um processo antes de chegar a um propósito. Talvez você recebeu uma promessa de Deus e não está entendendo o propósito e o processo, não está tendo um processo de Deus na sua vida. Eu reparti essa palavra aqui em 3 partes. Reparti a palavra em 3 partes: a promessa, o processo e o propósito. Repita comigo: promessa, processo e propósito. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a promessa. Quem era José? José, ele era um jovem filho de Jacó, 17 anos de idade. Ele era amado pelo seu pai.
Para quem já leu a palavra, vai entendendo um pouco, eu vou passar por ela, mas eu vou explicando cada etapa. Ele recebeu uma túnica de seu pai, e isso criou invejas nos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele. Em Gênesis, no capítulo 37, do versículo 3 ao 4, vai dizer assim: Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele amava mais do que a todos os seus filhos. Jacó mandou fazer para ele, para José, uma túnica longa de manga compridas. Os irmãos viam o pai amava mais José do que eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. A túnica aqui não era o problema. O problema era o coração de seus irmãos. O problema era o coração de seus irmãos que não estavam entendendo quem José. Não era a túnica o problema. E quero ler com vocês também em Gênesis 37, do versículo 5 ao 9. Porque isso vai falar sobre o sonho que José teve. Isso vai falar sobre 2 sonhos que ele teve. E esses 2 sonhos gerou mais inveja ainda nos irmãos de José. O versículo 5 vai falar assim, ó, vem comigo. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé, e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu, e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei? Que você vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol, a lua, 11 estrelas se curvaram diante de mim. Os sonhos eram uma revelação de Deus. O sonho foi uma promessa de Deus para a vida de José. Quando ele teve esse sonho, foi ali falando, Deus falando para ele assim, o que ele ia viver. José não inventou aquele sonho dele mesmo. Ele não chegou falando, nossa, eu pensei, eu tive isso. Não, ele recebeu isso de Deus. Foi Deus quem mostrou para ele. Mas observa que Deus mostra o nosso destino, mas Ele não mostra o caminho. Muitas vezes Deus te dá um destino, mas Ele não te mostra como você vai chegar até esse destino. Muitas vezes você fala, Deus me deu essa promessa, mas por que o caminho está difícil? Ele não mostra. Deus não mostrou para ele o caminho, como ia ser. Deus revela a promessa, mas nem sempre revela o processo, irmãos. Se nessa noite você está passando por um processo de Deus, eu quero que você entenda que Ele não te abandonou. Eu quero que você entenda que Ele está do seu lado ainda. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Não importa como, não importa quando, mas Ele vai cumprir na sua vida, porque foi Ele quem prometeu. Se você quer nisso, dá um aleluia. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus, um chamado, um sonho? Deus costumava mostrar onde que nos quer levar. Deus costuma nos mostrar onde Ele quer nos levar, mas raramente mostra como nós vamos enfrentar e chegar lá. José provavelmente, quando eu estou lendo a palavra assim, eu estou estudando, eu começo a entrar naquela passagem. E José, eu fico pensando assim, poxa, acabei de ter um sonho agora. Poxa, acabei de ter um sonho maravilhoso agora. Agora vai dar tudo certo, amanhã eu já vou viver isso, vai ser maravilhoso. Quantos de nós aqui teve um sonho, teve uma promessa, e nós achou que no dia seguinte, ou no mês seguinte, ou no próximo, nesse ano, nós ia viver aquilo que Deus falou? E não aconteceu ainda. Quantos de nós ficamos pensando, por que não está acontecendo? Se Deus prometeu aqui para mim, por que não está acontecendo agora? Por que está demorando? Não sei se já passou na sua cabeça, mas na minha já passou.
Várias vezes. Várias vezes. Muitas vezes nós deixamos de acreditar em Deus, porque o processo é difícil. Mas aqui, nós vamos começar o processo de José. Nós vamos entrar agora naquilo que José começou a passar. José, os irmãos de José jogaram ele numa cisterna. Será que a promessa de Deus acabou ali? Quem que sabe o que é uma cisterna? Eu não sabia, fui ter que pesquisar porque eu português. Cisterna, é que eu achava que era, eu falo poço, né? O buraco ali, jogou ali cisterna. Mas vocês vão entender. Será que a promessa de Deus acabou, irmãos? Porque ele foi jogado ali? Será que aquilo que Deus prometeu para José tinha acabado logo ali? Não. Deus continua no controle de tudo. Não é só porque você hoje está passando por algo, ou talvez você está no meio da cisterna, que Deus te abandonou. Ele está no controle de tudo. Se Ele prometeu, Ele continua no controle. Se Ele prometeu, Ele continua em frente. Ele continua em frente. Daí logo em seguida ele foi vendido pelos seus irmãos. Agora imagina comigo, um filho, poucas horas atrás, era um filho amado pelo seu pai, e agora ele está sendo vendido como escravo. Um jovem que estava ali, amado pelo seu pai, favorito do seu pai, agora ele está sendo vendido como escravo. Imagina o processo que ele está passando, imagina a mente desse jovem de 17 anos de idade. As circunstâncias não mudam, quer dizer, as circunstâncias mudaram ali a vida de José, mas o propósito de Deus não mudou. Talvez as circunstâncias mudam a sua vida hoje, mas o propósito de Deus para a sua vida não mudou ainda, irmão. Aquilo que a gente prometeu lá atrás não mudou ainda por causa das circunstâncias que você está vivendo nessa noite. Se você entrou aqui vivendo numa situação que você não está tendo controle, Deus manda te dizer: eu foi quem te prometi, eu foi quem falei com você, eu que sou o teu Deus, é eu que faço acontecer. E José foi vendido como escravo, chegou ali no Egito e tinha Potifar. Potifar comprou José, e José foi trabalhar na casa de Potifar. Interessante que José estava ali na casa de Potifar e servia, ele era fiel, e a Bíblia fala: o Senhor era com José, o Senhor sempre estava com José. Em Gênesis 39, 2 fala assim: o Senhor Deus estava com José, ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. Mesmo ele sendo escravo, Deus estava presente. Deus estava presente. E muitos de nós que sofremos, e muitos de nós achamos que sofrimento significa ausência de Deus. Eu já achei isso várias vezes na minha vida, porque eu estou passando por dificuldade, Deus não está comigo. Mas José prova aqui claramente que Deus sempre estava com ele no meio do processo. Deus sempre esteve com ele, Deus não abandonou. A Bíblia fala que José era atraente de boa aparência, um jovem bonito. Chamou a atenção de quem? Da mulher de Potifar. A mulher de Potifar chegou tentando seduzir José. E José fez o quê? Fugiu. Até que chegou um tempo, ela se jogou a ele, e ela pegou a capa dele. Então José perdeu aquela capa. E é melhor perder, irmãos, escute isso. É melhor perder uma posição do que perder a presença de Deus. É melhor nós perder um cargo, melhor nós perder um serviço, melhor nós perder algo, talvez um ministério, do que nós perder a presença de Deus, porque nós não estamos alinhados com Ele, porque nosso coração não está nele. É melhor nós perder algo assim do que perder a presença de Deus na nossa vida. A mulher de Potifar mentiu para o seu esposo, e José foi preso. José foi preso, injustiçado.
Será que agora acabou tudo? José preso na cadeia, será que acabou tudo para ele? Será que aquela promessa, aquele sonho que ele tinha, agora na cadeia já era, vai ser esquecido ali dentro? Será que já era para José? Não, irmão. A prisão não era o fim de José. A prisão não é o seu fim. A cadeia não foi o meu fim. Agora José está preso ali. E mesmo preso, ele continua servindo. Ele continua organizando e continua confiando em Deus. Em Gênesis, no capítulo 39, versículo 21, 23, vai falar que Deus estava com ele na cadeia. Olha como está vindo a história. Desde o começo Deus estava com José. Ele passando por diversas coisas, Deus estava com ele. Agora está na cadeia e Deus está com ele. Deus está ali com ele na cadeia. E sabe o que aconteceu com José na cadeia? Na mesma coisa que aconteceu na casa de Potifar. José começou a administrar a casa de Potifar, porque Deus estava com ele. Agora José está organizando, cuidando da cadeia, porque Deus está com ele. E muitas vezes acontece assim na nossa vida. Ali dentro tinha o copeiro, chegou o copeiro e o padeiro do rei. E eles tiveram um sonho. E José interpretou aquele sonho. José falou para eles o sonho deles. Mas uma coisa José pediu. Uma coisa só José pediu para eles. Lembre-se de mim. Lembre-se de mim. E o que o copeiro fez? Esqueceu. 2 anos se passou o silêncio. Quantos de nós estamos no silêncio de Deus? Quantos de nós estamos aqui e não escutamos mais a voz de Deus? E nós perguntamos para Deus, Deus, e aquela promessa? Deus, e aquilo lá que o Senhor falou para mim, por que não está acontecendo? E Deus, nada. Aí você fala, será que Deus me abandonou? Será que eu estou sozinho nessa caminhada? Será que esse processo eu já estou perdido? Não, irmãos. O silêncio de Deus não quer dizer que você foi esquecido. Deus, Ele trabalha às vezes no silêncio, meu irmão. Deus, Ele trabalha no silêncio. Silêncio não significa abandono. Significa que Deus está trabalhando na sua vida. Que Deus está fazendo aquilo que você não está vendo. Que Deus está abrindo a porta onde você não está conseguindo ver. Mas Ele está ali cuidando de você. Ele está do seu lado, dia após dia. O silêncio de Deus não é que Ele te abandonou. Quem aqui já sentiu esquecido? Quem aqui já se sentiu esquecido? O silêncio é Deus trabalhando na sua vida, meu irmão. Quando eu falei para vocês que eu me identifico muito nessa história, porque, para quem não me conhece, eu morei fora do Brasil por muito tempo. Eu saí daqui muito novinho. Eu era muito novinho. Meu pai está aqui. Meu pai é pastor. Ele foi para os Estados Unidos porque ele era pastor. Cuidar de igreja, fazer a obra de Deus ali. E eu fui junto. Era novinho, tinha 8, 9 anos de idade. Então eu morei fora do Brasil por muito tempo. Ali eu cresci naquele país, eu não conhecia o Brasil direito. Mas só que chegou um tempo ali na minha história, quando eu estava lendo isso aqui, eu comecei a lembrar de algo muito interessante. Os meus pais já tinham voltado para o Brasil. E recebi uma ligação da minha mãe naquela época. A minha mãe pegou, me ligou e falou assim, filho, eu não estou te ligando como a sua mãe nesse momento, mas estou te ligando como uma profeta de Deus, como uma mulher de Deus na sua vida, e eu quero falar algo que Deus colocou no meu coração para falar para você. Aí eu peguei, parei a caminhonete no lado, ali na rua. Quando eu parei a caminhonete, coloquei a mão no volante, e coloquei no viva voz e comecei a escutar. Ela pegou e falou assim, meu filho, Deus está falando que Ele vai te levar para um deserto. Ele está te falando que Ele vai levar você para uma escola de Deus. Quantos aqui sabem o que é a escola de Deus? Quantos aqui já está passando pela escola de Deus? Eu estou passando ainda por essa escola de Deus. Mas lá atrás, isso já faz 7 anos da minha vida. Lá atrás, ela falou assim para mim, Deus vai te levar para um deserto. Eu falei, ok mãe, legal, tranquilo, deserto de boa.
Peguei o carro e fui embora. Irmãos, mas quando nós temos uma promessa, desde o ventre da minha mãe eu tenho um chamado. Desde o ventre da minha mãe eu tenho um propósito. Deus usou uma mulher lá no dia que eu não era para mim nascer, falou que era um homem que ia ser usado por Deus nessa terra. Mas eu fugi tanto disso, eu fugi tanto do palco, eu fugi tanto do que Deus tinha para a minha vida, mas Deus falou não. Ei, eu que prometi, fui eu quem te chamei. Então, meu irmão, quando eu vi aquela falou para mim que eu ia passar por um deserto, beleza, cheguei lá, depois de algum mês passou, uma irmã do nada nos Estados Unidos chega para mim lá num restaurante. Imagina, está num restaurante de americano, difícil ali na cidade ver brasileiro. A mulher chega em mim, você é brasileiro, né? E eu falando em inglês, falei, sim, sou brasileiro. Será que é a cara que deu, que entregou? E ela falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E ela falou, Deus vai te levar para um deserto, porque Ele quer te ensinar aquilo que Ele te prometeu. Eu falei, ok, de novo, mais um deserto, Deus. Quem aqui já fez isso? Nossa, Deus, mas de novo, você já avisou uma vez, de novo, tá bom, legal. Mas logo que eu não entendia, passou 1 mês, 2 meses, eu estava indo embora para casa. Chegando perto de casa, tinha 2 ruas na minha casa, irmãos. 2 ruas. Eu estava com lixo do trabalho na minha caminhonete. Aí o policial estava parado ali, ó. E para quem morou nos Estados Unidos sabe que viver lá é ilegal, a gente morre de medo todos os dias de andar naquela rua. Porque talvez a polícia pode entrar atrás de você. E a polícia entrou atrás de mim naquele lugar e começou a me seguir. Aí eu olhando o retrovisor, tentando dirigir certinho, a mão estava tremendo, tentando não errar a rua, a mão estava assim. E o policial atrás, daqui a pouco, liga a luzinha. Eu falo, misericórdia. Falei, misericórdia, agora já era, ferrou. Acabou minha vida nos Estados Unidos. E logo ali eu fui para cadeia. Fui preso. Fiquei preso nos Estados Unidos. Fiquei preso, irmãos. E eu não estava entendendo que aquele já era o processo na minha vida. José começou o processo no poço, onde os irmãos jogaram ele. Eu comecei o processo na cadeia. Ali dentro da cadeia, meu irmão, passei 2 dias na cadeia. Aí sabe o que acontece? Tinha fiança para pagar para mim sair da cadeia. Falei, legal, falei para as pessoas, ó, pega o dinheiro lá, paga a fiança, que é $2.000, beleza, pagou, eu vou sair. Pagou a fiança, mas logo ali tinha um homem me olhando, eu olhei para ele, olhou para mim, eu falei, o que esse cara está me encarando? Quem que é esse cara? Está repreendido? Em nome de Jesus? Mas era um homem que estava olhando para mim, olhando para ele, só que eu não sabia quem aquele homem era. Era passo, eu podia sair, eu só estava esperando dar meu horário para sair daquele lugar. E sabe o que aquele homem fez? Ele pegou um papelzinho no escritório, chegou até mim e falou, ei, eu sou o policial da imigração, e agora você está preso pela imigração. Falei, misericórdia, misericórdia. Agora eu vou ser mandado embora agora, logo agora. O cara pegou eu aqui, eu estou ilegal nesse país, eu vou ser deportado nesse país agora. 20 anos num país, imagina, não é um tempinho, talvez a idade de algum jovem aqui, de 20, tem quanto, 16? Nem 20 anos de idade, 20 anos num país estranho, dos Estados Unidos. Aí chega lá, eu estou sendo preso pela imigração. Me transferiram de cadeia, me colocaram numa cadeia diferente. Eu fui tudo de laranja, com as 2 mãos assim, ó, e os pés assim. Não conseguia nem andar. Imagina a vergonha, imagina aquilo que eu estava pensando. Falei, poxa, eu tive uma promessa, vai acabar aqui? Eu imaginava eu pregando inglês, imaginava eu fazendo as coisas de Deus aqui nos Estados Unidos. E do nada eu, de algemas, sendo preso, transportando para outro lugar. Cheguei nesse lugar, tinha várias pessoas ali dentro. Pessoas já estavam ali já há mais de 7 anos. Pessoas estavam ali 15 anos. Pessoas que trabalharam com o cartel lá nos Estados Unidos vendendo drogas, que as polícias colocaram ali dentro, pessoas criminosas. Aí eu sentei e falei, eu vou dar uma de durão aqui dentro. Não, estou brincando. O que você fez? Perguntaram para mim. Eu falei, cara, peguei uns 3 de porrada ali fora. Não, brincadeira. Eu falei, gente, eu fui preso pela CNH. Aí as pessoas, como assim, CNH? Como que você vai preso pela CNH? Como assim, não existe isso? Que país? Eu falei, pois é, CNH, sem ter minha CNH. De vez eles prenderam o carro, igual aqui no Brasil, né? Prenderam eu, cara. Falei, por que eu estava no Brasil nessa hora, né?
Fiquei preso naquele lugar. Mas o interessante, irmãos, que Deus estava comigo. Às vezes, cheguei naquela cela, aquela mesa, aquela cama de ferro, colchãozinho desse tamanho assim, o banheiro era aqui, a minha cabeça ficava aqui, e eu tinha mais uma pessoa comigo. Imagina aquela cena, e eu falando assim: meu Deus do céu, o que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz para merecer isso? Irmãos, era uma cena horrível, e eu me sentia que eu não valia nada. Aí eu fui para os pés de Deus. Muitas vezes no meio da prova, no meio do processo, nós lembramos de Deus. E eu comecei a falar com Deus. E sabe o que Deus fez? Ei, lembra aquilo lá que eu falei para você lá atrás? Que você ia passar por um deserto. Eu falei, mas o deserto na cadeia. Na cadeia, tá bom, Deus. Aí eu comecei a entender o que Deus queria comigo naquele lugar. Vem comigo. Deus pegou, e eu falo 3 línguas, graças a Deus por isso. Eu falo português, espanhol e inglês. Sou grato a Deus por isso. Porque naquele lugar não tinha os pessoas que estavam presas ali, era tudo mexicano, colombiano, cubano, tudo de outros países que falam espanhol. Mas eu era o único que falava inglês naquele lugar. Tinha um monte de gente, mas era o único que conseguia comunicar com os policiais. E sabe o que Deus fez naquele lugar? Eu era uma pessoa, eu gostava de treinar bastante, então eu comia muito. E eu comecei a passar fome ali dentro. Falei, nossa, estou comendo um pouquinho assim, bem cedo de tal. Aí sabe o que Deus fez? Eu comecei a ter amizade com os policiais, do nada. E os policiais chegou para mim e falou assim: ei, você consegue traduzir para as pessoas, por favor? E eu comecei a traduzir, Isaac, para aquelas pessoas em espanhol. O policial vinha, mas imagina comigo, como que um policial, você está preso, e o policial vai confiar em você para traduzir para os outros? Ele confiou em mim. Tiago, vem aqui, ó. Aí ele falou assim, ó, só porque você está fazendo isso aqui, eu vou te dar mais comida, cara. Aleluia. Eu acordava de manhã, tinha café da manhã, mais um prato para mim preparado. Almoçava, tinha mais um prato para mim. Jantava, tinha mais um prato para mim. Aí as pessoas chegavam e falavam assim, ei, o que você está fazendo para você ter mais prato? Eu falava, mano, tem que limpar o chão aqui. Aí as pessoas queriam começar a limpar o chão. E começaram a limpar o chão daquele lugar, daquele onde nós ficávamos para almoçar. E eles começaram a ter mais comida também. Aí chegava a pessoa em mim e falava assim, Tiago, do nada, chegava e falava assim, ei, você pode orar por mim? Eu falava, como esse cara sabe que eu oro? Sabe que eu tenho, entendeu? Eu estou aqui dentro, cara de malvadão. E eles pediam para me orar para eles. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que, no meio do processo, Deus estava comigo. No meio daquele processo, eu vi a mão de Deus na minha vida. No meio daquele processo, quando alguém pedia uma oração, eu falava, uau, é isso que Deus quer. No meio do processo, que eu estava naquela cadeia, eu olhei para aquele guarda e falei, ei, nós pode fazer um culto aqui dentro? Ele falou, pode. E nós fizemos 3 cultos ali dentro daquele lugar. E as pessoas estavam ali, eu comecei a ler a Bíblia em espanhol, e as pessoas começaram a contar testemunho, e um começou a falar uma coisa, e começaram a louvar, e começaram a chorar na presença de Deus. Mas ali eu vi que Deus não me abandonou naquele lugar. Quantos de nós achamos que Deus nos abandonou porque nós estamos num lugar que nós não queremos estar? Nós queremos estar. Mas a história não acaba por aí. O que foi mais lindo dessa história, irmãos, é que na cadeia, Deus fez daquela forma comigo ali. Quando eu fui para a minha audiência, tinha uma audiência que eu tinha que passar por ela. Tinha um juiz e tinha a promotora do meu lado aqui. Que a promotora queria me mandar embora. Mas o juiz estava na frente ali. Eu sentei ali e vendo o juiz falar com as pessoas que estavam ali, irmãos. Ele começou a dar fiança para aquelas pessoas de $30 mil. Para outra pessoa ele deu $26 mil. Eu falei, se ele for falar para mim 25 mil, 10 mil, eu vou embora. Eu falei, pode mandar embora, eu vou embora. Pagar esse dinheiro aqui nada. E eu fiquei desesperado, porque eu achei que ele ia passar para mim uma fiança tão grande. E as pessoas que estavam sentadas comigo, até os policiais que estavam ali, falaram, cara, hoje você pegou o pior juiz que tem na corte, naquele lugar. Você pegou nos piores juízes, que ele não é de boa, ele é um cara muito bravo, manda embora para o Brasil, manda embora para o seu país mesmo. E eu falei, ok.
Já fiz paz no coração. Falei, tudo bem, se é para mim ir embora, eu vou embora, Deus. Não tem problema. E naquele momento ali, eu sentei, tudo assim, né? Aí ele chamou, Mr. Tiago. Eu peguei, levantei, andando igual eu estava andando assim. Sentei ali, com a mão presa, gente. Não consegui nem pegar no microfone. E ele perguntou, você fala inglês? Eu falei, falo. Você fala inglês? Eu falei, falo. Aí ele pegou, falou assim, mas começou a conversar comigo, falou, nossa, você fala bem fluente, você fala muito bem o inglês. Eu falei, obrigado, estudei aqui, cresci aqui. Aí ele começou a conversar, fazer algumas perguntas, por que você não foi de bicicleta? Eu falei, como que eu vou trabalhar de bicicleta, meu irmão? Como que eu vou chegar até um lugar de bicicleta? Você podia ter ido de bicicleta, Tiago. Eu falei, é tão distante para ir de bicicleta, tinha que carregar material, carregar um monte de coisa, enfim. Eu falei para ele, não tive jeito de ir de bicicleta. Aí esse juiz, que era o pior juiz do dia, começou a ficar desesperado. Começou a ficar desesperado naquele lugar, ele começou a passar a mão na cabeça, ele passou a mão no cabelo, aí ele olhou para mim e falou assim, Tiago, eu quero te ajudar, mas eu não sei o que fazer. Eu não consigo te ajudar, eu quero te ajudar nesse momento, mas eu não consigo te ajudar. Aí eu olhei para ele e queria chorar, assim, com a mão não conseguia limpar o olho, e ele falando que queria me ajudar. Aí do nada aqui tinha, ele parou, do nada ele parou de conversar. E do lado aqui tinha a promotora, eu falei, ixi, ela levantou em silêncio. Eu falei, ixi, agora, meu Deus do céu, estou vencendo uma luta aqui, vem outra prova. E ela levantou, e ela pegou e falou assim para mim, ela olhou para mim aqui sentado, ela virou assim, ela olhou para trás, e vi minha família lá atrás, e falou assim, ei, eu vou dar um presente para sua família hoje. Eu vou dar um presente para sua família hoje. Eu não vou te mandar embora, não vou te deportar. Eu vou te dar um presente. Eu não vou deportar ele. Ele vai ficar nesse país. Enquanto ela falou isso, o juiz já ficou desesperado. Opa, peraí, então eu vou dar 5 mil de fiança, tá bom para você? Eu olhei e falei, então muito bom. Tá maravilhoso. Chorando, porque eu estava chorando naquele momento. Ele falou, 5 mil tá bom para você? Eu falei, tá ótimo. Muito obrigado, Deus abençoe. E eu saí daquele lugar. E hoje eu estou aqui no Brasil, que ainda é o processo de Deus. Deus me trouxe para um Brasil, aonde é um lugar que eu não tive amizade, não tive amigos, cheguei aqui, meu dinheiro acabou, passei pela pandemia. E a pandemia eu quase morri, fui internado. Estava ali, meu pai está aqui de prova, eu estava ali quase morrendo, deitado naquela maca ali do UPA. Sem fôlego, sem conseguir respirar, de oxigênio, achando que eu ia morrer, e pensando na minha mente, e o propósito e a promessa. E aquilo que o Senhor prometeu, tudo que eu estou vivendo, e eu aprendi aqui no Brasil a depender totalmente de Deus. Porque quando eu achava que ia faltar algo na minha casa, Deus estava ali com a providência. Quando eu achava que não ia conseguir algo, Deus falava, eu estou contigo, meu filho. E aqui no Brasil, sem amizade, sem pessoas do meu lado, eu comecei a entender aquilo que Deus quer para a minha vida. Ele falou, você não depende de ninguém, você depende de mim. Eu é que prometi, é eu que vou fazer. Não é fulano, não é ciclano, mas é eu que vou fazer na sua vida. É eu que vou fazer na sua vida, aleluia. O Senhor era com José. E hoje eu estou aqui pela honra e glória do Senhor, começando a viver aquilo que eu estou aprendendo na escola de Deus, que é obedecer, que é manter o meu caminho em Cristo, que é olhando para Cristo no meio da tempestade, mesmo quando Ele não está falando comigo, que é sempre olhando em foco. Irmão, se você prestar atenção, eu vou usar um pouquinho para fora, mas ali em Mateus vai falar sobre Pedro. Você sabe o que é interessante a história de Pedro quando ele saiu do barco? A parte que ele saiu do barco, irmão, ele olhou assim, ele falou, é o Senhor Jesus. Jesus falou, venha. E Pedro saiu, mas o interessante é que ele começou a andar nas águas, ele começou a viver um milagre, e quando ele começou a olhar para o lado, ele começou a afundar. Tiago, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando ele começou a afundar, ele começou a ficar desesperado, e ele pediu socorro. E nós achamos que Jesus estava longe dele, mas não. Simplesmente Jesus falou, filho, estendeu a mão e falou, filho, estou aqui. Filho, eu estou aqui. E pegou na mão daquele Pedro. Então hoje eu quero te falar, se talvez você está passando por um deserto, passando por uma situação que você acha que Deus não está com você, Deus sempre esteve do seu lado, não importa se você não está conseguindo escutar a voz dele, Ele está falando, filho, eu estou aqui, me dá a sua mão.
Filho, é eu quem te guia, mantenha o foco em mim, no meio da tempestade, no meio do desespero, se você está na cadeia ou não, se você está no buraco ou não, somente olhe para mim, porque é eu que vou tirar você daí. Aleluia. Talvez Deus não mude imediatamente a circunstância de José ali, mas Ele nunca retirou a presença dEle, e é isso que Ele faz com nós, irmãos. Ele nunca tira a presença dEle da nossa vida. Somos nós que nos afastamos dEle no meio do processo, no meio da dificuldade. Somos nós que ficamos distante dEle, mas como eu acabei de usar esse exemplo de Pedro, Ele não está distante de você, é nós que ficamos distante. Quando nós achamos que Deus está distante, Ele estava ali na frente, irmãos. Ele está na sua frente, Ele está na minha frente hoje, falando, essa dificuldade está tendo, talvez você ache que você não vai viver aquilo que eu te prometi, mas eu estou aqui para te levar no seu destino. Eu estou aqui para pegar na sua mão, para te levar no caminho que você tem que andar, para te mostrar que eu sou o teu Deus e eu estou contigo, e foi eu quem prometi na sua vida. Fui eu que prometi na sua vida. E o terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é o propósito. É sobre o propósito. Faraó, 2 anos se passaram, e Faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Aí sabe quem lembrou de José? O copeiro. O copeiro lembrou de José, e José foi chamado, e ele interpretou o sonho do rei. José, ele aponta que a sabedoria vem de Deus, que está escrito ali em Gênesis 41, 16. A sabedoria vem de Deus. E Faraó colocou ele num cargo de governador sobre o Egito. Irmãos, interessante é que ele passou pelo processo e agora está num cargo de governador. José, ele não chegou preparado no palácio. Nós não chegamos preparados no nosso destino. José, ele foi preparado no meio do processo, como eu e você estamos sendo preparados no meio do processo. Nós estamos sendo preparados, irmãos. Continua lembrando disso. Não é sobre um cargo, não é sobre viver aquilo hoje, é sobre entender o tempo de Deus para a nossa vida. É sobre entender aquilo que Deus tem, e sobre entender e saber que o processo é Ele quem manda. Não somos nós que aceleramos o processo, não é eu e você que vai falar com fulano e ciclano que vai conseguir colocar nós da onde nós queremos, é Deus que vai fazer na sua vida. E quando nós não entendemos isso, nós ficamos frustrados com Deus, e nós nos começamos a afundar, ficamos presos lá na cadeia, porque nós desistimos de acreditar em Deus. E nessa noite eu convido vocês a acreditar em Deus. Deus estava preparando José para aquele cargo. Não o cargo, ele não estava sendo preparado para ele, mas ele estava sendo preparado para aquele cargo. Talvez hoje Deus prometeu algo para você e você está sendo preparado para aquilo, para aquele cargo que Ele prometeu. Não o cargo sendo preparado para você, porque é nós que temos que mudar. É o nosso coração, é o nosso entendimento, é aquilo que Deus fala conosco. Aleluia. E ficam de pé, por favor, irmãos. Irmãos, José, ele recebeu uma promessa, passou por um processo e entrou no propósito. A promessa veio primeiro, o processo veio depois, e o propósito chegou no tempo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Talvez hoje você esteja aqui. Não preocupe quem está do seu lado, irmão. Talvez hoje você esteja vivendo a sua cisterna. Talvez a casa de Potifar
Você está nela. Talvez a prisão, igual eu falei nessa noite. Talvez o silêncio dos 2 anos na sua vida. Mas a mesma verdade continua. Deus ainda está escrevendo a sua história. Ele ainda está escrevendo aquilo que Ele prometeu. Se Ele falou, é porque Ele já enxergou. Enquanto você está só enxergando o próximo capítulo, aquele capítulo que está na sua frente, que você enxerga hoje, Deus já está vendo o caderno todo, a história toda, o livro todo. O seu livro todo. Se você entendeu isso, irmão, a sua história não acabou por aqui. A sua história não acabou aqui, porque Deus está escrevendo ela ainda. Volte a caminhar com Deus. Volte a ficar com foco em Cristo. Não deixe o meio do processo te desanimar e acabar com a sua fé, porque Ele não acabou com a sua história nessa noite ainda. Fale com Deus um pouquinho nesse momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem